E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história, viu? Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está assistindo. Eu tenho certeza que todo mundo vai estar vendo esse vídeo aí amanhã de manhã, durante a aula, porque vocês são 10, viu? Mas vamos dar início aqui hoje ao nosso novo conteúdo de história, viu, gente? É o conteúdo sobre a Idade Média, beleza? Durante as últimas aulas, né? Inclusive os outros dois vídeos estão lá na playlist do primeiro ano, lá no YouTube, tá bom? Eu quero que, antes da gente iniciar aqui, todo mundo lá dê uma olhada, uma revisada, porque é justamente o conteúdo que vai cair na prova de bloco de vocês agora na sexta-feira, beleza? Então eu quero ir todo mundo bem aí, para poder arrebentar na prova e ficar tranquilão, beleza? Então veja só, gente, como eu comentei para vocês, o conteúdo, né, que nós iniciamos no terceiro bimestre, ele era uma retomada para a gente poder iniciar com o conteúdo de vocês do terceiro bimestre, beleza? Então, como já estava previsto, até comentei com vocês, nós vamos iniciar então o nosso conteúdo sobre a Idade Média, pessoal, ou como, né, muitas pessoas também conhecem, período medieval, beleza? Pessoal, para a gente iniciar, tá, os nossos estudos sobre a Idade Média, nós precisamos nos conceituar aí dentro do tempo, né? Entender, pô, quando que começou a Idade Média, né? Qual foi o marco para ela poder ser iniciada? Lembrando, né, que a Idade Média vem depois da história ou da Idade Antiga, tá bom? Então vamos lá. A Idade Antiga, pessoal, ela é o período, né, que vem depois da pré-história, certo? Quando que começa a Idade Antiga, né, ou a História Antiga? Ela começa a partir do momento em que a civilização humana desenvolve a escrita, tá bom? E durante esse período, pessoal, são formadas várias sociedades, né, as primeiras grandes civilizações. Estão entre elas a grega, a egípcia, né? Está também os fenícios, os mesopotâmicos, os babilônicos, beleza? E também, né, os romanos, tá bom? Inclusive, pessoal, após a queda do Império Romano, onde nós iniciamos o quê? A Idade Média, beleza? Então, a queda do Império Romano simboliza o quê? O marco do fim da história antiga e o início da história medieval. Tranquilo? Todo mundo lembrou bem? Anote isso aí porque é muito importante, beleza? Então vamos lá. Nós agora então já temos um início, né, para a nossa Idade Média. É a partir do momento em que o Império Romano cai, beleza? Agora, pessoal, nós vamos entender aí um dos motivos para o Império Romano cair, porque a queda dele está tudo relacionada com o que vai surgir depois, né? Com o início aí da Idade Média, beleza? Eu preparei aqui para vocês uma linha do tempo, né, do período medieval. Ela vai desde o seu início, tá bom? O início da Idade Média, né, ou a queda do Império Romano, é no século V, beleza? E ela vai terminar, pessoal, no século XIV. Então isso significa que são quase 1000 anos, né, pessoal, de cultura e de civilizações aí que vão desenvolver dentro do período medieval, tá bom? Agora vamos lá. Pô, professor Pedro, isso é muito legal, né? Eu conheço alguma coisinha sobre história medieval, afinal de contas, né? Eu já assisti alguns filmes, né? Já li talvez algumas coisas, mas por que que eu tenho que entender sobre os reinos medievais? De que forma isso vai contribuir para mim? Vamos lá, pessoal. Todo tipo, né, de conhecimento, ele é extremamente válido, beleza? E não somente isso, nós estudamos, né, através dessa perspectiva eurocêntrica, porque nós, brasileiros, nós, goianos, anapolinos, somos, né, descendentes de uma cultura que ela é ocidental, que ela é europeia. Lembrando, né, que nós somos descendentes dessa cultura, por quê? Porque veio, né, obviamente o Brasil foi colonizado por vários povos diferentes, mas a cultura brasileira em geral, ela é herdada, né, dos povos africanos, dos povos indígenas e, né, dos povos, do povo, né, português, beleza? Que são, no caso, europeus, tá joia? E não somente isso, pessoal, o nosso idioma, né, nosso idioma português aí, né, que nós falamos aqui no Brasil, é um tronco linguístico, né? É uma variação do latim, beleza, pessoal? E o latim era justamente o idioma que era falado pelo Império Romano. Então vocês param para perceber, né? A nossa descendência, né? A nossa origem cultural, a nossa linguagem, beleza? Então vamos lá. Por que isso é importante?
Pessoal, esses reinos medievais, né, que vão surgir na Europa após a queda do Império Romano, são os reinos que vão dar origem aos países europeus que nós conhecemos hoje, como, por exemplo, a Espanha, a França, Portugal, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália e por aí vai, entenderam? Então nós entendermos, aprendermos sobre esse período medieval vai nos ajudar a compreender a nossa civilização atual, beleza? Como as coisas foram acontecendo, tá bom? E esse tipo de conhecimento, pessoal, é um diferencial, beleza? Tudo que nós aprendemos agrega, né, para nós, certo? E tudo que você aprende, né, ninguém pode tirar de você. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode arrancar de você. Então vamos dar um pouco mais de valorizada, tá, pessoal? Essa nossa história ocidental, essa nossa cultura, beleza? Então olha lá. Esse esqueminha que eu montei aqui para vocês, né, dessa linha do tempo, nós podemos observar que ela vai desde o seu início, no século V, até o século XV, quando é o marco, né, do fim da Idade Média. Então vamos lá, nós já temos, né, o início da Idade Média, que é justamente a queda do Império Romano do Ocidente, beleza? Lembram lá das aulinhas que vocês tiveram? O Império Romano, pessoal, ele acaba, né, no século XV, ou melhor, o Império Romano ele acaba, né, no século V com a invasão dos povos bárbaros, beleza? Mas antes disso, o Império Romano ele chegou a ficar tão grande, tão grandioso, que ele foi dividido em dois. Era o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, tá? O Império Romano do Ocidente tinha como capital Roma, enquanto o Império Romano do Oriente tinha como capital Constantinopla, beleza? Então veja só, o marco para poder iniciar a Idade Média é a queda do Império Romano do Ocidente com capital Roma. E o marco que simboliza o fim da Idade Média é justamente, né, a tomada de Constantinopla. É quando ela é conquistada pelos turcos otomanos, né, no século XV, beleza? Então não confundam, viu, pessoal? O queda do Império Romano do Ocidente, Roma, marca o início da Idade Média e o fim, né, da Idade Antiga. Já a tomada de Constantinopla, né, a queda do Império Bizantino, que é o império, né, onde a cidade de Constantinopla está localizada, marca então o fim da Idade Média e inicia o que? A Idade Moderna, tá bom? Vamos lembrar mais uma vez, tá, dos períodos. Primeiro, pré-história. Segundo, história antiga. Depois, história medieval, história moderna e história contemporânea, que é a que nós estamos hoje. Certinho? Revisão aí é top, né, gente? Vamos só relembrar, né? Eu tenho certeza que todos vocês têm isso aí já na ponta da língua. Então, olha só. Esse primeiro passo, então, para a gente entender sobre a Idade Média é, né, compreender um pouco de como houve a queda do Império Romano, tá? Vejam só. O Império Romano, pessoal, ele foi um dos maiores impérios que o mundo já teve. E ele foi tão extenso, né, e tão populoso que em certo momento, né, no seu auge, se tornou muito difícil poder administrá-lo. Porque não era como hoje, né, onde nós temos um país de uma extensão territorial como o Brasil, ou a Rússia, que é enorme, os Estados Unidos. Nessa época, gente, temos que entender que os meios de comunicação eles eram extremamente limitados, tá bom? Não tinha um telefone, não tinha um meio eficiente, né, de se locomover ali que poderia garantir, por exemplo, de uma informação que estava lá em Roma pudesse chegar até o norte da África com uma velocidade rápida, entenderam? Então, a falta de comunicação, ela contribuiu muito, né, para desestabilizar um pouco o Império. Porque o Império, quando ele entra em crise, é preciso ter uma união, é preciso ter uma estabilidade, né, pelo menos do governo, para que ele possa recuperar dessa crise. Então vai associar muitas coisas nessa época. Rebeliões de escravos, o poder que estava um pouco fragmentado, né? Muitos romanos ali queriam administrar e governar determinadas regiões. A invasão dos povos bárbaros, né? É fundamental muito isso. Uma crise econômica, tá bom? E essa falta de comunicação, certo? Então, todos esses fatores vão culminar, né, para a queda do Império Romano, para a tomada de tudo que era aquilo. Então, né, depois que o Império Romano cai com as invasões dos povos bárbaros,
O que vai sobrar depois daquilo ali da Europa, uma vez que o continente europeu ele era dominado, né? Ele era colonizado e administrado aí pelos romanos, são vários povos que vivem de forma independente uma da outra, entenderam? Só que, veja bem, o Império Romano ele não era somente extenso. O Império Romano ele era uma potência, potência econômica, potência intelectual, potência tecnológica, beleza? E todo esse conhecimento tecnológico ele acaba o quê? Sendo meio que perdido, sabe? Não é perdido por completo, mas os povos, né? Aquela Europa que vai sobrar depois da queda do Império Romano, ela vai ficar um tanto quanto afastada daquele progresso tecnológico que eles viviam, entenderam? Eles vão viver de uma forma bem rudimentar mesmo, até que eles se estabilizem, né? E, né, com a política e um governo mais complexo e um investimento, né, em tecnologia e tudo mais, eles vão alcançar certo nível de civilização. Mas é claro e evidente dizer que o Império Romano ele é muito mais tecnológico, com muito mais avanço em urbanização, né, do que esses reinos medievais vão ter durante os próximos 500, 600, 700 anos de história, tá bom? E muito desse conhecimento, como eu vou repetir para vocês, ele acabou sendo meio que perdido e abandonado, tá bom? Então vamos lá. Afinal de contas, quem eram esses bárbaros, né? Quem eram esses povos bárbaros que invadiram, tomaram e conquistaram o território que antes pertencia, né, aos romanos? Vamos lá, gente. Para a gente analisar isso aqui, vamos antes compreender que um dos motivos, né, que tornou Roma ser o que ela era o seu ideal de império. Que era o quê? O ideal de império, como a gente já trabalhou, é uma nação, né, e um líder que ele é responsável por governar e administrar um território diferente do seu, né? Um território onde possui outro idioma, onde possui outras culturas e tudo mais. Como que o Império Romano fez isso? O Império Romano fez, né, através do seu exército legionário, né, todo o seu armamento bélico, eles fizeram o quê? Eles foram invadindo terra de outros povos, né, cidades e outros reinos, e foi conquistando e tornando tudo aquilo que parte do território romano, tá bom? Aqueles povos que viviam lá antes, eles não foram mortos totalmente, sabe? A cultura deles não foi totalmente engolida pelo Império Romano. Aquele povo continuou vivendo lá, entendeu? E durante um tempo, eles vão meio que viver ali, só que, né, eles vão se aproveitar da crise do Império Romano para poder dar o troco, né? E lentamente ali eles vão, né, se unificando, esses povos bárbaros vão invadir e tomar essas cidades que foram tomadas pelos romanos, né, anteriormente, e aos poucos, né, vários locais, várias cidadezinhas ali dentro do Império Romano vão entrar nesse caos, tá? Até que eles conseguem ali invadir Roma e a treta toda instaurada, né, ocasiona aí na queda do Império Romano, beleza? Olha aí para vocês verem, né, um exemplo aí, tá, de como eram os povos bárbaros, beleza? Muitos deles, pessoal, nem tinham essas roupas. Como vocês podem observar, alguns estão usando até alguns trajes que são o quê? Dos romanos, tá bom? Eles não tinham armadura e armas e instrumentos de defesa tão elaborados quanto eram os armamentos, né, romanos, feitos pelos artesãos romanos, beleza? Muitos do que eles vão fazer é o seguinte, é ter uma arma, um escudinho, e depois eles conseguem matar e derrotar alguns soldados romanos. E o que eles fazem? Eles vão lá e pegam um espólio, né? Que é basicamente pegar os sapatos dos romanos, né? Que, gente, pode parecer uma coisa boba, mas nem todas as pessoas, né, hoje em dia ainda tem sapatos. E pensa só, na idade antiga, pessoal, na idade média, era mais difícil ainda. Então, né, matava aquela pessoa, pegavam os calçados, pegavam as roupas, as armaduras, né, e começavam a fortificar cada vez mais o exército dos bárbaros, tá bom? Então eles iam, invadiam as cidades que eram dos romanos, que haviam sido tomadas, né, deles, e conseguem pegar ouro, conseguem pegar comida, conseguem pegar as roupas, armas, armaduras, e vão cada vez mais fortificando o exército, né, desses povos bárbaros. Beleza?
Depois, pessoal, que eles conseguem, por fim, né, dominar aí os romanos, esse mapa ele vai representar para vocês um pouco de como estava organizado, né, cada um desses povos bárbaros dentro do continente europeu, beleza? Todo esse território, pessoal, que está colorido aqui, né, e até essa outra parte aqui, ele era, né, território romano. Então, depois que o Império Romano cai, beleza? Eles vão ser, né, dominados por outros povos. E esses povos, né, vão habitar essas regiões aqui. Por exemplo, isso aqui é para a gente entender. Pô, professor, Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, que treta é essa, afinal de contas? Olha, enquanto todo o Império Romano do Ocidente ele é tomado pelos povos bárbaros, né, olha aqui, antes todo esse território aqui, gente, coloridinho, era, né, dos romanos. Então veja só, aqui de verde, né, tem os suevos. Quer ver? Eu vou pegar o lapisinho aqui, ó. Aqui, ó, os suevos, os visigodos, os francos, né, de verdinho, os ostrogodos, os burgúndios, os anglo-saxões, bretões, saxões, lombardos e os eslavos, tá bom? Mas, né, nós podemos perceber bem aqui que o Império Romano do Oriente, né, olha aqui a cidadezinha de Constantinopla, bem aqui, ó. Eles ainda permaneceram, gente. Eles vão permanecer aqui por mais 1000 anos, até que eles vão ser invadidos pelos muçulmanos, beleza? Então, olha só, o Império Romano ele ainda continua existindo, mas era o Império Romano do Oriente. Qual que era um outro nome, pessoal, para a gente chamar isso aqui? Né? Império Romano do Oriente também era conhecido como, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, Império, Imp, né, de Império, Bi, que difícil, Império Bizantino, beleza? Então veja só, nossa, eram vários povos diferentes, né? Olha aqui, eu tenho esse aqui que eu estou esquecendo, né? Os vândalos. Interessante, né? Hoje em dia nós conhecemos dos vândalos como aqueles caras aí, né? Que tem na sala de vocês, né? Que fica quebrando a carteira, chutando cadeira, tacando fogo nas coisas, né? Esses aí são os vândalos, né? Mas nessa época aqui, pessoal, os vândalos eram um dos povos bárbaros, tá bom? Observe aí no mapa, tá? E lembra bem, não precisa lembrar, tipo, não tem aqui os alamanos também. Não precisa, pessoal, necessariamente lembrar de cada um desses, não, tá bom? Mas veja só, os visigodos, né, vão dar origem a quem? Aos povos que hoje são os portugueses e espanhóis, né? Os suevos também, porque esse aqui, ó, é a Península Ibérica, tá? É onde hoje é a Espanha e a França. Já olha aqui os francos, né? Olha só essa cidadezinha que já existia na época, gente, Paris. Então os francos, né, esses povos bárbaros, vão dar origem a quem? Vão dar origem à França, né, pessoal? Todos esses povos aqui, ó, eles vão ser chamados, gente, de além de bárbaros, né, de povos germânicos, tá bom? Germânicos, né? Germany em inglês significa alemães, né? Então, esses povos aqui, eles são todos, né, dessa origem alemã, tá bom? Que são, no caso, os saxões, né? Os anglo-saxões que estão aqui na península, que estão aqui nas Ilhas Britânicas, beleza? Os burgúndios, os ostrogodos, alamanos e tal, que são todos povos germânicos, beleza? Vamos seguir aqui para o próximo slide. Os bárbaros, pessoal, eles eram na ótica grega, né? Todos os povos que não falavam o idioma grego, nem compartilhavam da mesma cultura e o modo de organização da sociedade grega. Para os gregos, então, povos bárbaros eram, inclusive já foram os romanos, né? Inclusive já foram os persas, egípcios e etc. Tá bom? Mas esse termo, né? Ele vai passar a ser o quê? Aderido e assimilado pelos romanos. Lembram, né? Que os povos romanos eles aproveitaram muita coisa da cultura grega. Então, o que que isso significa? Os romanos, né, vão continuar chamando qualquer pessoa, né, de qualquer civilização, de qualquer etnia que não fale o idioma latim e que não seja romano, de povos bárbaros, beleza? Hoje em dia, né, quando nós pensamos em bárbaros,
né? Nossa, olha que bárbaro, né? Aquele cara cometeu uma barbaridade. Seria normalmente o quê? Uma pessoa que não tem um pensamento ou ações que correspondem às noções de cidadania, às noções de civilidade, às noções de razão, né? Um bárbaro é uma pessoa ausente de racionalidade. Então, com isso, nós percebemos o quê? Que o termo bárbaro ele era um termo xenofóbico. Porque, evidentemente, né, os bárbaros, os germânicos e tudo mais, eles tinham racionalidade, eles tinham pensamento, eles tinham cultura. Mas, na ótica romana, eles eram, assim, bárbaros, né? Povo ausente de racionalidade e de civilidade, que não possuíam cultura, que não acreditavam nos deuses verdadeiros, né? Que usavam vestimentas e ferramentas rudimentares e viviam em cidades que eram ausentes de qualquer urbanismo, tá bom? Em fato, eles tinham cultura, crenças, religiões, né? Mas muitas das coisas também, né, eles não tinham, como por exemplo, água encanada, como por exemplo, uma religião complexa, não tinham, por exemplo, uma política, né, tão complexa e organizada como era o caso do Império Romano, não tinham um desenvolvimento da escrita complexo como esses caras tinham, entenderam? O domínio da arte deles também, né, não era tão é, elaborada, podemos dizer assim, né? Eu também não quero parecer preconceituoso, mas, né, era um pouco diferente, tá bom? Então vejam só, os germânicos foram rotulados como bárbaros no mundo romano. Eram povos que habitavam o norte da Europa, em uma região conhecida como Germânia. Os germânicos eram formados por diversos povos que, a partir do século III, né, começaram a migrar e invadir as terras do Império Romano do Ocidente. Um dos povos, pessoal, que inclusive vai invadir Roma é os hunos, né? Lembra de Átila Huno, né? Ou seja, os hunos vão vir lá da Mongólia, da Ásia, para poder invadir o Império Romano também. Pra vocês verem, né? É uma questão de quando você se torna uma grande potência, né? O Império Romano se transformou nessa potência pisando, né, e destruindo vários povos, né? Massacrando e guerreando, escravizando muitas pessoas. Então era evidentemente, né, que um dia esses povos iam querer vingança, né, querer a sua terra de volta, querer fazer com que os romanos pagassem, né, por tudo que eles fizeram. É a mesma coisa hoje com os Estados Unidos, por exemplo, né? Os Estados Unidos passou por cima de muitas políticas, de muitas sociedades, de muitos povos. E hoje em dia eles são facilmente, né, o povo mais odiado do mundo, beleza? Então quando você se transforma em uma potência, e principalmente você fez algumas coisinhas ali que irritou muita gente para chegar nesse nível que você está hoje, né? Você acaba sendo alvejado num momento de crise, beleza? Então, beleza? Esse aqui é o nosso conteúdo, tá bom? Da aula de hoje. Aqui são os povos, né, germânicos, os bárbaros que vão dar origem a esses reinos medievais, como os francos, alamanos, visigodos, ostrogodos, vândalos, jutos, anglos, saxões, érulos e suevos. Beleza? Quero que todo mundo decore esses nomes aí que vai cair na próxima prova, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até o final. Não se esqueçam de comentar o nome de vocês aí, tá bom? Amanhã vocês também, né, colocam o nome na chamada lá no WhatsApp e vai estar tudo certo, beleza? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima videoaula, gente.